Transtorno disfórico pré-menstrual. Você sabe a diferença desse transtorno para TPM, que é a tensão pré-menstrual? Se você é psicólogo, médico, você tem dificuldades de compreender e tratar essa condição? Se sim, você está no lugar certo. Vamos compreender hoje sobre aspectos diagnósticos, epidemiológicos e também relacionados ao tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual. O período pré-menstrual, que é caracterizado pelo período que antecede a menstruação, que pode ter a duração de 1 semana até 2 semanas, dependendo do ciclo da mulher, é frequentemente marcado por muitos sintomas físicos e psicológicos que podem caracterizar a tensão pré-menstrual. Esses sintomas podem ser dificuldade de concentração, labilidade emocional, que seriam aquelas variações do humor, ansiedade, tristeza, dificuldade de concentração, falta de energia, alterações no sono, como uma necessidade aumentada de dormir, algumas alterações do apetite, com uma avidez aumentada por alimentos ricos em carboidrato, aquela clássica tendência a querer comer muito chocolate nesse período. Também alguns sintomas físicos, como sensação de dor abdominal, inchaço em região abdominal e mama, sensação de ganho de peso, aquela sensação de que a pessoa está globalmente muito inchada. Todos esses sintomas podem estar presentes, seja na tensão pré-menstrual, seja no transtorno disfórico pré-menstrual. A grande diferença dessas duas condições é que a tensão pré-menstrual não é considerada necessariamente um transtorno, porque ela não está associada a um sofrimento significativo ou perda da funcionalidade. Agora, se a mulher que apresenta esses sintomas da tensão pré-menstrual começa a, em todos os seus ciclos, apresentar dificuldades significativas no funcionamento social, na relação com as outras pessoas, na relação com seus familiares, a pessoa começa a apresentar dificuldades em desempenhar as suas funções, seja no trabalho, seja em casa, ou a pessoa começa a apresentar um sofrimento muito intenso diante desses sintomas apresentados, talvez ela apresente essa condição que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual. Um grande elemento relacionado ao diagnóstico do transtorno disfórico pré-menstrual é a presença de correlação com o ciclo, ou seja, a pessoa apresenta esses sintomas de forma pronunciada e intensa, relacionado ao sofrimento e a prejuízo no período que antecede a menstruação, e uma vez que a menstruação se inicia, a pessoa começa progressivamente a apresentar melhora dos sintomas. É muito importante nós lembrarmos que o transtorno disfórico pré-menstrual frequentemente está associado a condições coexistentes, como a depressão, transtorno borderline, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. É muito importante nós ressaltarmos que uma pessoa que tem um quadro depressivo coexistente ao transtorno disfórico pré-menstrual, ela mantém a sintomatologia depressiva independente do ciclo, e no período pré-menstrual a sintomatologia depressiva ela é acrescentada, Nós temos a sobreposição dos sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual. Existem alguns fatores de risco para que a pessoa venha apresentar esse transtorno. Um dos principais fatores de risco são uma alimentação rica em sódio, com muito carboidrato, sedentarismo, sobrepeso, outras condições associadas como depressão, ansiedade e também fatores genéticos. É fundamental que nós tenhamos uma noção clara dessa condição nos pacientes que nós acompanhamos e que nós tenhamos de fato estratégias para esse acompanhamento. Vamos então falar um pouquinho das estratégias terapêuticas para esse transtorno. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as referências desse vídeo. Eu utilizei como principal referência desse vídeo o ProPsique. O ProPsique, para quem não conhece, é um programa de educação continuada
da SECAD, que faz parte do ecossistema da ArtMed. O ProPsique é apenas um programa de educação continuada da SECAD. A SECAD também possui um programa de educação continuada para as outras áreas da medicina e também para a psicologia. Se você tem interesse em se atualizar e se aprofundar nesse assunto, eu vou te pedir para acessar o link que está aqui na descrição, em que você pode ter acesso, então, a todo o conteúdo disponível da SECAD com desconto de 30% no mês de dezembro com o meu cupom, que é o PsiqueKelly. Mas então, vamos voltar aqui para as estratégias terapêuticas para o transtorno disfórico pré-menstrual. As medidas terapêuticas, elas são medidas medicamentosas e não medicamentosas. Quando os sintomas são muito proeminentes, estão relacionados a uma gravidade muito alta, frequentemente pode ser necessário o uso de algumas medicações e aí pode ser possível o uso de antidepressivos. Mas é claro que a escolha é individual. E caso você seja paciente, esteja aqui ouvindo o assunto, é importante que você converse com seu médico e pense nas estratégias que mais são pertinentes no seu caso em especial. Mas existem estratégias não medicamentosas. Uma delas são estratégias da terapia cognitivo-comportamental, que pode envolver a psicoeducação, em que a paciente ela é esclarecida a respeito dos sintomas que ela apresenta durante o período pré-menstrual e para que ela possa criar estratégias de identificar a própria emoção, de regular a própria emoção e até de prever determinadas reações emocionais nesse período que podem vir carregadas de uma certa distorção. O que eu quero dizer? Imagine uma pessoa que tem um bom relacionamento em casa e que não identifica muitos problemas nesse relacionamento, mas que no período pré-menstrual sempre fica muito irritada com alguns comportamentos, por exemplo, do parceiro. Essa pessoa ela pode começar a identificar que o período pré-menstrual vem acompanhado de algumas distorções cognitivas. Portanto, a pessoa pode, por exemplo, ter como estratégia demorar para agir a partir de um determinado pensamento, né? A pessoa pode demorar no sentido de aguardar um tempo maior para digerir uma ideia antes de entrar em uma discussão imediatamente. Existem outras estratégias que são estratégias nutricionais, que é dieta que seja rica, por exemplo, em magnésio, em ferro, em vitamina B. Existem algumas estratégias que podem ser conversadas com o médico, que são estratégias que envolvem a suplementação de ômega 3, vitamina B6, vitamina E e outros suplementos, como o suplemento de ferro, zinco e magnésio. Mas tudo isso é interindividual. É fundamental que o transtorno disfórico pré-menstrual seja adequadamente diagnosticado e tratado nas mulheres que sofrem dessa condição. Se você conhece alguém que sofre disso, ou se você mesma considera importante que outras pessoas conheçam o sofrimento pelo qual você passa, eu vou te pedir para curtir esse vídeo e compartilhar com quem você conhece. Até mais!